condomínio, por exemplo. Será que pode ter um cachorro que late o dia inteiro? Será que dá para ter um gato que sai de uma janela, vai para a janela do vizinho? Ou que passa por cima do carro do outro companheiro? E aí? Durante o dia, o cachorro late quando o dono está trabalhando. À noite, o dono chega, o cachorro late de novo. É o jeitinho deles. Só que aí tem um problema, porque é a convivência em condomínio. Cada condomínio tem sua regra, cada morador quer ter a regra diferente. E como é que fica? Gato que sai, deixa sujeira pelo caminho, tem bichinho de estimação dentro de casa, é muito bom, a gente sabe. Mas tem que ter responsabilidade, tem que ter muita conversa com os vizinhos. A gente preparou uma reportagem que vai falar sobre esse assunto, sobre dividir o espaço que a gente vive com os nossos vizinhos e com os nossos animaizinhos de estimação para ter uma boa convivência. É a reportagem do dia que você vai ver comigo agora aqui no nosso Balanço Geral. Esse condomínio é grande, são 304 apartamentos, cerca de 900 pessoas vivendo aqui. Mas não só pessoas, aqui também é a casa do Stitch, da Pipoca, dessa outra Pipoca, do Amarelo, da Pichuna, da Pretinha, do Thor, da Amora, da Nairobi e tantos outros bichinhos. De alguma forma ele sempre vai retribuir, ele vai estar ali fazendo companhia quando você não... Eles percebem quando a gente não está bem, quando a gente está triste, eles ficam mais próximos. Faz parte da família? Com certeza faz parte da família. A Joanita adotou o Paçoca há 2 anos. O gato passeia pelo condomínio. Mesmo sem guia, nunca teve problema com reclamações. No começo ele era bem rueiro, digamos assim, daí a gente castrou ele, agora ele está mais tranquilo. Mas ele ainda sai, dá umas passeadas, o pessoal acha engraçado porque ele me acompanha como se fosse um cachorrinho, sendo um gato, bem engraçado. Todo mundo do condomínio conhece o Paçoca já? Acredito que sim. Ele anda por tudo, desde lá do fundo até aqui na frente. Cada condomínio pode estabelecer regras próprias. Só não pode proibir o morador de ter um animal de estimação. Mas, de modo geral, costuma-se exigir que os passeios ou movimentação em área comum sejam sempre com guia. A focinheira é obrigatória para determinadas raças já previstas em legislação ou para animais agressivos. É sempre recomendado cuidado com o barulho, como de latidos durante a noite, por exemplo. Atenção com o cheiro forte, que pode vir de dentro de alguns apartamentos e chegar até nos corredores. E sempre que o animal fizer as necessidades, recolher as fezes. Esses cuidados de higiene dentro de casa, o que você costuma fazer? Uma boa areia, né, que ela consegue segurar bem os odores, né, e a limpeza diária. Realmente ter um animalzinho, você tem que ter um capricho ali dentro da sua casa, né? A gente tem um banheirinho próprio dela, né, ela já é educada, faz um banheirinho, joga ali na lixeira no vaso, né, já puxa a descarga. O higiene do banho sempre é interessante. Eu creio que as pessoas, às vezes, elas acostumam tanto com o cheiro que elas não se dão conta. Só que quem mora do outro lado sente, sabe? E normalmente até as reclamações que a gente recebe, a pessoa também tem pet. Então não é implicância. Da porta para dentro, o bichinho está em casa, mas é preciso ter atenção com esses problemas que podem impactar no bem-estar coletivo. Por aqui, a síndica também é uma fã dos pets. Eu sou mãe de 3 pets, né? Eu tenho um casalzinho de Lhasa também e um pug. Essa aqui é a Amora, minha filhadinha, e daí tem o George. O George eu dei de presente para minha amiga, bebezinha. A gente foi comprar, ela não tinha cachorro, eu já tinha. Aí arrumei essa encrenca aí pra ela e tá aí até hoje. Olha o George aí, com essa carinha de comportado. Nem parece que apronta, principalmente na janela. Cuidando de tudo, né? Não é o caso aqui, mas se algum vizinho se sentir incomodado com o barulho do latido, isso pode gerar multa, independente do horário. Muita gente não sabe, né? Mas o latido do cachorro se enquadra como perturbação do sossego. Então, aqui no condomínio, por exemplo, ele pode ser uma advertência verbal, como pode ser uma advertência por escrito, multa, e a multa, se continuar ocorrendo, ela pode crescer, podendo chegar até 10 vezes, com a aprovação da Assembleia, né? 10 vezes a taxa condominial, ou seja,
mais de R$ 3.500. Mas não só dentro das unidades. Às vezes o problema também aparece em espaços como esse, áreas comuns do condomínio. E por aqui o Romualdo, que é responsável pela fiscalização, pelos serviços gerais, está sempre atento e conta com a tecnologia para descobrir quem é o responsável pela sujeira. Na escuta, Samara, tava passando no local aí, acabei encontrando um cocôzinho aí. Eu quero que você verifique aí o bloco e apartamento do morador para entrar em contato aí. Vou verificar. Tá ok, obrigado, Samara. Pelo que eu vejo, a maioria, nem todos, mas a maioria, eles andam sim com a sacola na mão, né? Para quando o cachorro faz ali o cocôzinho deles ali, já tirar na hora ali. Que aquilo ali, a pessoa que está passando no local, ele pode levar para dentro, né? E daí a sujeira fica ali, o mau cheiro também, né? Daí dificulta muito para as meninas também. Olha só esse flagrante. O morador registrou a sujeira deixada por um cachorro no corredor do prédio. Deu o que falar. Tem situações, como eu falei, que as pessoas não entendem e não aceitam, né? Ah, eu estou errada. Mas a maioria, graças a Deus, assim, aceita. Tem casos da gente ligar e falar assim, olha... acho que você esqueceu de juntar lá fora. A pessoa desce e junta, ela não fica questionando, não fica reclamando. Nessa publicação na internet, a mulher passou por algo ainda mais grave. A cachorrinha dela foi envenenada, mesmo dentro do pátio da casa. Casos extremos em que o diálogo ou outras medidas poderiam resolver. Existe o direito de ambas as partes. A pessoa que quer ter um pet, né, que é um animalzinho, às vezes trata como um filho, prefere muitas vezes até ter um animal do que ter um filho, né? E também tem a parte da pessoa que está se sentindo prejudicada, que trabalha à noite, que tem um latido. Então tem que ter o bom senso, a empatia entre as partes. E a gente tem que ter o jogo de cintura e administrar tudo isso, né? Bom, e a gente continua nesse tema, recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a doutora Luciana Losic. Ela é advogada, especialista em condomínios. Doutora Luciana, muito obrigado por estar com a gente mais um dia. Boa tarde, Furlan, tudo bem? Ótima tarde. Doutora, como as regras relacionadas aos pets, elas são definidas pelo condomínio? Aí eu te pergunto, é o síndico que vai definir? É feita uma assembleia? Como é que funciona isso? As regras relacionadas aos pets geralmente estão no regimento interno, Furlan. Então nós temos ali como esses pets vão acessar as áreas para fazerem suas necessidades, qual é o caminho da unidade até a rua, ou se tiver uma área pet, como eles vão poder acessar essa área. Então, todas as regras relativas a animais estarão dentro do regimento interno que foi aprovado por Assembleia. O latido, se estiver incomodando muito, por exemplo, o que dá para fazer? O latido, se ele estiver incomodando muito, a pessoa tem que ser notificada, porque esse animal ele vem a perturbar o sossego dos outros condôminos. Então, independente da hora, às vezes as pessoas pensam que é só à noite ou muito cedo, independente da hora, ele pode sim perturbar e a gente deve notificar e até eventualmente multar essa unidade. A unidade tem que providenciar, de repente, um adestramento ou deixar com alguém, porque o animal geralmente fica muito sozinho e aí ele sente falta de outras pessoas e perturba o sossego da comunidade. Bom, a gente está falando aqui de condomínio, mas a regra vale para a vizinhança toda ali, por exemplo? Se você tem um vizinho que tem um cão extremamente nervoso, raivoso, que fica latindo o dia todo, dá para fazer alguma coisa quanto a isso também? Aí tem que ser denúncias, né, na polícia, na prefeitura, dependendo da situação. Mas tem sim como fazer a denúncia. O mesmo vale tanto para apartamento quanto para condomínios de casas térreas, por exemplo? A regra de condomínio, sim. A gente deve notificar, deve multar de acordo com o regimento, né? Então, nós temos ali as normas internas. Já a vizinhança, nós temos normas diferenciadas. Ó, deixa eu ver, tem mensagem chegando aqui. Coloca aqui para mim, por favor, a mensagem da Elza, por gentileza. Boa tarde. Onde reclamar quando o vizinho tem um cachorro que late o dia inteiro? E se o dono achar ruim, por exemplo? Em casos de condomínio, a gente deve reclamar para o síndico. O síndico tem que tomar essas providências. Quando a gente fala em animais, nós temos uma limitação da legislação.
que é a saúde, o sossego e a segurança. Então, esses animais, eles têm que garantir essas 3 coisas. A gente não pode limitar o número de animais, nem o porte de animais em unidades, mas nós temos que respeitar esses 3 princípios. Bom, o latido a gente consegue ouvir, Sim. mas e o cheiro? Cheiro de xixi de gato, de xixi de papagaio, cheiro daquelas coisas que incomodam Odores, muito, né? E aí? Odores também são questões de saúde, então a gente não pode prejudicar o vizinho com o odor do nosso pet. Então, o síndico também pode notificar e pedir para que ele tome providências quanto àqueles odores. Mas pode um prédio, por exemplo, proibir completamente qualquer animal dentro das unidades? Não pode, Furlan, não podemos proibir. Isso é uma decisão da legislação. Não podemos proibir nem tipo de animal, nem porte de animal, não podemos proibir, mas a pessoa tem que ser responsável por esse animal estar saudável, não perturbar as outras pessoas e garantir a segurança dos outros condôminos e dos outros animais. Bom, outra confusão é com relação à circulação dos animais, né? Sim. Por exemplo, no elevador, na escada, na área comum, nas garagens dos apartamentos, do condomínio. E aí, como fica essa situação? Tudo tem que estar delimitado dentro do regimento interno. Onde o animal pode circular, ele tem o direito de sair da porta da unidade e ir até a rua para poder fazer suas necessidades. E tem que ter o caminho para esse animalzinho andar dentro do condomínio. Ele tem que ser determinado por assembleia e estar constando no regimento interno. Por exemplo, a pessoa entra no elevador e aí vem um morador com um cachorro. De repente, aquela pessoa, Não ou ela gosta. tem medo ou ela não gosta. Como é que acerta essa questão? A gente recomenda que os donos de animais tenham essa sensibilidade e que as pessoas que não gostam e tenham medo não adentrem naquela hora. Porque pode ter sim um regramento quanto a isso, mas a gente precisa estipular o bom senso nessas horas. Porque às vezes realmente a pessoa tem algum medo, tem algum trauma, não quer conviver com aquele animal e o dono tem que estar ciente que ele é o responsável por qualquer dano que aquele animal venha a causar ao outro. Então, ele também precisa ter essa consciência. Você já atendeu algum caso curioso para a gente poder contar aqui com relação a esse assunto que a gente está debatendo, que envolve os animais de estimação? Já atendi casos de uma cobra dentro de um condomínio. Sim, uma cobra dentro de um condomínio e as pessoas tinham medo, né? Por óbvio, as pessoas tinham medo. E a pessoa gostava de passear com o animal nas áreas de circulação. Você já pensou passear com a cobra no parquinho onde ficam as crianças, gente? Eu não acredito. Era sempre enrolada nele, né? Ele gostava de passear, mas a gente teve que tomar providências porque isso causava muito transtorno dentro do condomínio. Agora eu fiquei curioso. Como que resolveu esse problema? Nós fizemos um acordo com ele e ele não levou mais o animalzinho para passear, ficou só dentro da unidade, porque ele tinha todas as autorizações, a gente não tinha como proibir, mas a gente evita que ele saia para fazer o passeio, Um né? animal curioso, né? Luciana Lozic, especialista em condomínio, sempre trazendo informações importantes para a gente. Um sucesso sempre, um dos quadros que as pessoas mais gostam é esse quadro aqui, a Coluna do Condomínio. Muito obrigado pela sua gentileza.